Todo mundo, que bom que estão aqui presentes. Obrigada por colocar para gravar, que já tive alunos me mandando mensagem para saber se poderiam ver em outra hora, né? Hoje essas agendas de todo mundo são uma loucura, mas é bom contar com o conteúdo. Então, espero que a gente passe um bom momento juntos. Fiquei feliz de iniciar a tarde do sábado quase, né, com todos vocês. E a Tá, a Aninha, a Lari, que estão organizando este evento, me chamaram para conversar com vocês sobre consciência em movimento. Ó, já deixo avisado que você pode mandar mensagem quando quiser, me interromper. Se deixar aqui, eu fico falando e falando, mas eu gosto mais de saber como que está indo com vocês aí, se tem alguma dúvida, alguma curiosidade. Até porque talvez tem gente aqui que já me conhece há tempos, talvez tem gente que nem nunca conheceu o Rose Method, então com certeza as dúvidas vão ser diversas e tudo enriquece. Talvez alguns aqui já leram esse livro que inspirou o nosso encontro de hoje, que é Consciência em Movimento. É um livro que eu lancei no ano de 2017. Já tem um tempinho, né? Aí lancei esse livro. Quando eu comecei a praticar, eu jamais imaginei que eu escreveria nunca um livro. Já teve essa reflexão? Não tem isso? Tem em português? Tipo, tenha um filho, escreva um livro e planta uma árvore? Tem essas coisas de meta de vida? Então, na Argentina também tem, eu sou da Argentina. E realmente, a parte do livro, nunca imaginei que estaria no meu horizonte. Aí eu comecei a praticar o The Rose Method na adolescência, tem um tempo. Comecei a praticar o The Rose Method já na adolescência e uma série de casualidades, vamos dizer, eu não sei se é casualidade, mas assim, sabe quando o acaso te leva de um lugar para outro? E no ano de 2005, eu tive o prazer de publicar o meu primeiro livro, que foi 108 Técnicas Corporais. Na época, até considerei que era um livro simples, né? Sua primeira edição, hoje ele está na quarta edição, né? Mas na época até achei que era um livro simples, mas foi uma grande conquista. E o próprio fato de publicar um livro sobre técnicas corporais me levou naturalmente a me aprofundar mais nessa área. Então, na época, eu era professora bem nova, né? Já praticava fazia um bom tempo, mas era professora bem nova, ou seja, não tinha uma grande experiência ensinando. Diria que tinha mais experiência eu praticando do que ensinando essa metodologia. Mas o próprio fato de ter o livro me tornou, de certa forma, uma referência e isso me empurrou a me aprofundar mais nessa área. Aí tive a felicidade de, um bom tempo depois, né, em 2013, publicar um segundo livro sobre técnica corporal também. Esse foi o livro Inteligência Corporal. E ele aborda o assunto das técnicas corporais sob outra ótica, ok? Então, são dois livros diferentes, mas realmente veio como canalizador ali do conhecimento que fui acumulando, praticando a metodologia, o The Rose Method, ensinando, porque a gente aprende muito ensinando, e fazendo um trabalho fantástico ao lado do professor De Rose, fantástico eu digo porque eu não, às vezes nem acredito que eu tenha tido essa oportunidade na minha vida de trabalhar ao lado do professor De Rose em relação às técnicas corporais, né? Contribuindo ali para o trabalho dele. Então, estou muito feliz e aprendi muito fazendo isso. E aí teve aqueles dois livros, só que as coreografias do The Rose Method me acompanham desde o ano 2000. Eu acho que é 2000, né? Assim, é muito tempo dedicada a essa prática, né? Essa forma de prática. E, claro, a experiência foi se juntando, e dúvidas dos alunos, e curso que ministrava, consultorias, e chegou um momento que eu realmente senti vontade de colocar tudo isso no papel. Então, foi muito legal que quando eu decidi escrever um livro sobre coreografia, que chamou-se Consciência em Movimento, saiu muito rápido. Então, eu escrevi esse livro em pouquíssimos meses, que não seria o normal para um livro. Normalmente, o livro toma trabalho, mas foi legal essa sensação de acumulou a experiência por muito tempo, aí quando foi colocar no papel, saiu rapidinho. Então, dentro da nossa rede, que é muito grande, o The Rose Method envolve
mais de 100 escolas espalhadas pelo mundo, né? Escolas físicas e online. Dentro da nossa rede, temos muitos professores que são referências na área de coreografia. E é muito legal que, às vezes, fazendo consultoria com um, com outro, participando das aulas, você aprende coisas diferentes. Tipo agora, a gente, para quem estava aqui, acabamos de assistir coreografias de 3 amigos meus, maravilhosas, inspiradoras. Eu ficava aqui assistindo, eu já tinha até esquecido do nosso encontro, por mim eu continuava assistindo, estava no show. Então, imagina, a gente conseguiria aprender muito com cada um deles e de forma diferente. Isso é muito rico dentro da nossa rede. Nós contamos com profissionais muito capacitados e vários, e entre nós a gente se ajuda. Então, com isso, cada um empurra o outro a crescer mais. Isso é muito bom. Então, hoje, amadíssimos, vamos conversar sobre alguns assuntos que, principalmente, as meninas que estão organizando me pediram para abordar, que acharam que seria interessante para vocês, e a partir dali vocês podem perguntar o que vocês quiserem, tá bem? Vamos falar um pouco sobre a consciência corporal, por que desenvolver consciência corporal, né, e a que se refere isso. Vamos falar sobre a prática diária, né, a rotina, a disciplina de prática. Falaremos também sobre a coreografia, assim, de forma mais ampla, e também sobre a estrutura que tem que ter uma coreografia. Também vamos falar sobre o poder que tem a respiração, a consciência da respiração e o impacto que isso tem sobre o seu desempenho físico, emocional, mental. E, por fim, sobre improvisação, processo criativo. Inclusive, esta semana tivemos uma live sobre esse assunto. Se você quiser reassistir ou assistir, está no nosso Instagram, The Rose Method, @TheRoseMethod. Acabou de acontecer, foi bem legal, bate-papo entre amigos. Então, isso é um pouquinho do que a gente vai conversar hoje. Para quem ficar aqui ao vivo, lá no final vai ter alguns presentes. Um, que eu sei, é um livreto sobre respiração, o poder da respiração, bem legal. E outro, um presente exclusivo, que acho que não é para eu revelar ainda. Para quem estiver aqui ao vivo. Não estão me falando, não. Então é isso, não pode falar. Tem que ficar aí. Então vamos lá. Eu comentei, lá vai a parte das datas, gente. Eu comentei que eu comecei a praticar o Warriors Methods na adolescência. Então, já se vão quase 25 anos nessa metodologia. Não faça as contas ali. Pode guardar a ideia de que eu tenho 25 anos, então. Lá se vão 25 anos. E é muita coisa ao longo desse tempo, é mais tempo dentro da rede de Rose do que antes de conhecer na minha vida, então não consigo nem desassociar uma coisa da outra. E como eu comentei, que dentro da nossa estrutura, nossa instituição, temos muitos professores especializados em áreas diferentes, além do próprio professor de Rose, que obviamente é a nossa referência principal. Então, ao longo desses anos, tive a oportunidade de fazer quantidade de cursos com vários professores e com o professor de Rose, todos os anos, direto, e me aprofundar muito mais. Então, a gente está sempre aprendendo. Isso é uma oportunidade para os nossos profissionais e para os alunos também. Tem assuntos muito variados. E com o professor de Rose, por exemplo, cursos sobre coreografia, cursos sobre técnicas corporais. Nem sei quantas vezes fiz. Acho que todos os anos, pelo menos uma vez. Então, é muito bom rever o conteúdo. E tudo isso ainda mais alimenta os cursos que a gente dá, os livros que a gente prepara, né? O curso de coreografias é realmente um show. Agora vocês acabaram de assistir a algumas coreografias, algumas apresentações, um show inspirador. Não raro, os alunos novos ficam encantados quando veem as coreografias, né? É muito atrativo. Mas uma coisa que às vezes acontece, que o aluno assiste e fala, nossa, achei maravilhoso, mas eu nunca vou conseguir fazer isso, né? Imagina. Então dá esse sentimento de tipo, achei incrível, mas não é para mim, né? Olha o nível. Só que às vezes a gente assiste a coreografia de um professor antigo, já tem muita experiência. Esses que acabamos de assistir são instrutores bem antigos e experientes. Mas tem um passo a passo. Todo mundo que hoje é antigo e experiente, um dia foi novo e inexperiente, novato, né? Então começou pela estaca zero e foi aprendendo. E é muito gostoso esse processo ali de desenvolvimento. Quando eu era aluna, há muito tempo, tinha esse sentimento também de tipo, nossa, achei maravilhoso, mas nunca vou conseguir fazer isso.
E também acho muito legal que, de novo, uma série de acasos ou casualidades, ou sei lá o quê, me levaram a fazer um dia uma coreografia e me apresentar num curso de coreografia para ser avaliada por uma banca, pelo professor de Rose. Gente, eu fiz tudo errado, tudo errado. Sabe quando tipo, o professor te diz, não, faça isso, isso e aquilo. Bom, eu fiz exatamente tudo que era o contrário, né? Então, veja bem, normalmente a gente fala, prepara a coreografia, se desenvolve, dá tempo, treina com tempo, tá? Eu fiz em uma semana a coreografia. Como eu fiquei repetindo muito, falhei em regras básicas no nosso método. Eu era aluna nova, tá, gente? Às vezes a gente aprende com os erros. Falhei numa regra básica, que é de não ficar repetindo e de deixar o corpo assimilar. O que fiz? Me machuquei. Depois, eu nem mostrei a coreografia para o meu professor, porque eu estava viajando, estava no exterior. São aquelas coisas tipo, ai, vamos, vamos. E, tipo, foi. Então, tudo errado. Se fosse hoje, não ia dar certo. Na época, eu não sei que confluência cósmica aconteceu, que deu certo. E isso marcou parte do meu desenvolvimento profissional, porque deu certo. Eu me apresentei no curso, falaram que precisava treinar mais, mas me aprovaram. Então, isso foi um voto de confiança muito forte para mim, né? Me estimulou a seguir. E aí, aquilo também, que às vezes a gente aprende. Às vezes a gente espera que tudo esteja perfeitamente combinado, o melhor desempenho, as melhores condições, e só assim a gente segue em frente. Porque nós somos exigentes, né? Eu sou bem exigente, contando essa história nem parece, mas eu sou muito exigente comigo. E às vezes a gente quer esperar a que esteja tudo perfeito, só que nem sempre vai estar. E às vezes um caminho de imperfeição dá certo. Então, é bacana também, às vezes, você se permitir passar por experiências que se você parasse para pensar um pouco mais, nem fazia, mas enfim. Bom, isso só para contar uma história, vocês podem rir de mim, qualquer coisa. Eu acho que tem no livro com mais detalhes essa história, até hoje eu fico rindo. Essa apresentação, que foi a primeira da minha vida, está gravada, mas eu não vou mostrar para vocês não, porque é um espanto, tá bem? Bom, vamos lá para o nosso assunto de hoje, sobre consciência corporal. Eu gosto muito da prática das técnicas corporais e sinto bastante que é uma das formas, uma das formas pelas quais a nossa metodologia nos permite desenvolver autoconhecimento, que no final das contas é a meta da nossa metodologia, o autoconhecimento. Só que autoconhecimento é algo muito amplo, né? Vamos combinar. Tem N aspectos e desdobramentos, mas o aspecto da ampliação da consciência para o nosso corpo mesmo, né, o corpo físico a gente chama, enfim, é um dos caminhos. E se a gente poderia olhar de uma forma mais simplificada, autoconhecimento na área da consciência corporal, né? Autoconhecimento do corpo, pronto, é você entender como o teu corpo funciona um pouco mais, enfim. Mas tudo na nossa metodologia todas as técnicas vão além do momento técnico. E é muito legal quando a gente vai descobrindo o quanto isso impacta na nossa vida. Então, o quanto a ampliação da consciência corporal leva a uma melhor consciência, por exemplo, da nossa postura, da nossa expressão, da nossa forma de reagir, do nosso tipo de movimentação, uma série de desdobramentos que vão para além do momento formal da prática, por assim dizer, né? Porque, para quem for muito novo aqui, o The Rose Method, ele tem uma parte técnica e tem outra que foca no desenvolvimento, no aprimoramento do comportamento da gente como praticante, né? Um processo mesmo de autoconhecimento, de se lapidar, de se melhorar como pessoa. A parte técnica, objetivamente, vamos aprendê-la em sala de práticas. Por isso que a gente tem a prática regular, né, os cursos sobre técnicas. Nesse contexto, nós vamos trabalhar a técnica corporal, que é uma das técnicas, tá? Tem muitas, e ela desenvolve consciência corporal. Fantástico. Só que o que acontece com essa pessoa, esse praticante que treinou essas técnicas e depois vai para a vida real, né, por assim dizer? Ele tem também mais consciência da sua movimentação. Sabe aquela pessoa?
eu não sou dessas pessoas, mas já tive amigos assim, que esbarram em tudo, vivem com roxos nas pernas. Tem umas pessoas que são assim, ó, sem julgar ninguém, tá? Acontece isso. Bom, isso também melhora. Então, a consciência do teu espaço, a consciência de como você se movimenta e o impacto que isso gera em outras pessoas faz diferença também. Porque às vezes a gente não tem noção do quanto, por exemplo, a nossa forma de caminhar, a nossa movimentação, né, a nossa gesticulação gera credibilidade, por exemplo, num diálogo ou não, ou joga contra, né, a nossa comunicação, a gente não estava nem sabendo. Então, sempre, isso é muito legal, esse processo de descobrimento, né? Quando você está praticando, quando você treina as técnicas, ampliação da capacidade respiratória, você trabalha a concentração, trabalha as mentalizações, e aí quando você se descobre na vida real, por assim dizer, aplicando isso, mas de outras formas, e deixando que isso impacte positivamente em tudo que você faz. Isso é muito bacana. Sempre presente no método de Rose. E o que alimenta isso tudo é a prática diária, que eu mencionei, queríamos falar. Eu disse que sou argentina, né? Então tem que ter mate, porque senão a gente não funciona. Então, tudo bem. A prática diária. Quando a gente começa a praticar, às vezes tem um interesse específico. Então, já recebi alunos que tinham se interessado, tinha chamado a atenção o aspecto da meditação. Inclusive, hoje está muito de moda isso, né? Enfim, quando eu comecei a praticar, ninguém nem pensava nesse negócio de meditar, né? Hoje sim, tá super de moda. Legal, é bom quando surgem umas modas que são boas, são saudáveis, então tudo bem. Tem muita gente que chega interessada no aspecto da meditação. Aí tem outras pessoas que, por exemplo, assistem às coreografias e se encantam e querem se desenvolver mais nessa parte de treinamento físico, de preparação física. Aí tem outras que, por exemplo, a pessoa faz um esporte e gosta de fazer um esporte, sente falta de algo que lhe ajude a desenvolver mais a respiração, né? Ampliar a capacidade respiratória. Então, distintos aspectos técnicos pelos quais a gente recebe os alunos. Então, o aluno viu uma partezinha das técnicas, que é uma partezinha ainda, do The Rose Method, se interessou e veio. Perfeito. É o que mais acontece. Só que se a pessoa se interessa e gosta e segue participando das práticas, vai descobrindo que tem mais coisa e também se encanta, né? E quando o aluno começa, ele está na prática preparatória, que é uma prática um pouco mais simplificada para ser esse primeiro contato. Quando você passa de grau pela primeira vez e acessa a turma que faz a prática completa, aí você sim se encontra com uma prática justamente completa, né? Muito completa, aliás, com uma série de técnicas, 8 ao todo, das quais apenas uma, por exemplo, é a técnica corporal, para vocês terem uma noção. E acontece que a gente acaba gostando, né? Então, mesmo que você tenha entrado por um interesse específico que era menor, o que é muito normal, depois que você vai conhecendo e se identifica, vai se envolvendo mais, você acessa uma prática muito mais completa. E essa prática realmente visa recarregar as nossas energias. É essa sensação, depois de termos feito a prática, ou seja, a execução das técnicas não cansa, ao contrário, te dá mais energia, né? É um processo completo, né? E até é difícil de descrever, o negócio é você experimentar uma prática mesmo. E sempre que dou, por exemplo, consultoria sobre coreografia, eu sempre destaco que o importante é manter essa prática base, essa prática diária. Então, a prática diária é completa, são todas as técnicas. Mesmo que o teu principal interesse seja se desenvolver na área das coreografias, que, por exemplo, é o que estamos hoje conversando. Tudo bem, o alimento diário, o alicerce você constrói com essa regularidade na prática. Um dos aspectos dessa atitude é, por exemplo, desenvolver disciplina, que é algo que muitas vezes é falado. Não raro recebo pessoas que falam, eu não sou disciplinado, tal. Às vezes a pessoa não teve a oportunidade de encontrar uma atividade da qual goste muito, que ele faça tão bem,
que a própria sensação boa ajude a alimentar essa regularidade na atividade. Então, você estabelece essa prática, estabelece uma rotina, né? E isso alimenta o teu desempenho. Depois, se você tem interesse especial em se desenvolver nas coreografias, você vai reforçar esse treinamento, você vai dedicar mais tempo, talvez, a treinar coreografia. Mas, numa prática completa, também é contemplado o treinamento de coreografia. É muito legal que conceitos básicos importantes a você ter claros para fazer coreografia são aprendidos na prática completa, que tem muitas técnicas, entre elas técnica corporal, aí você faz o treinamento de coreografia, e no contexto disso, você vai aprendendo conceitos básicos, como, por exemplo, como é o encadeamento das técnicas, a importância de coordenar a movimentação com a respiração, por exemplo, uma próxima coreografia que vocês assistirem, como as que assistimos hoje no início, fique atento ao ritmo da respiração do demonstrador. E veja que, mesmo fazendo movimentação constante e técnicas que demandam esforço, né, às vezes musculares, enfim, veja como o ritmo, a cadência da respiração acompanha o movimento. Essa conexão entre respiração e movimento, ela está presente na prática inteira e também na coreografia. Vai sair certo da primeira vez? Provavelmente não. Você vai precisar treinar isso, mas essa é a meta. A meta é terminar uma sequência desse tipo com a respiração tranquila, a respiração num ritmo normal, né? E não acelerado por ter feito, por exemplo, um esforço, tudo bem. Outros conceitos importantes ali de base para a coreografia, como é a seleção das técnicas, como é combinado o balanceamento, porque uma coreografia, como as que assistimos agora, uma coreografia da nossa metodologia, ela precisa ser uma prática completa de técnicas corporais envolvendo todos esses conceitos, né? A respiração consciente coordenada, mentalizações, consciência localizada, né, nas diferentes áreas, segundo a regra, e o balanceamento. Então, esse conceito tem que ser aprendido antes, por exemplo, que inclusive estamos na próxima semana, no mesmo Instagram que você se inscreveu para esse webinário, estaremos lançando, a partir de hoje, um curso sobre esse assunto. Então, é um conceito anterior que você tem que ter claro, como é a seleção das técnicas para uma prática e para uma coreografia também. Tem perguntas ali no chat? Eu vi o negócio pipocando, mas depois daqui sai. Se Não, quiserem, me tem passem. questionamentos de vida. A Dani Moreno colocou: eu estou muito otimista que eu vou começar a fazer minhas coreografias aos 35. Daí tá todo mundo falando para ela: não, Dani, dá para começar. 35? Falou? É que ela começou Nossa, a praticar aos 35, ela, eu vou começar minha coreografia agora, sim. ainda dá tempo. Com certeza! Vai perguntar as idades das demonstradoras e vai tomar um susto. Realmente, olha, grande parte dos demonstradores mais antigos da nossa rede e por mais antigos também, às vezes que impactam mais pela própria experiência que tem, grande parte estão na faixa dos 40 anos. Pronto, falei e não vou falar mais nada, tá? Dos 40 para cima. Então, ó, não se subestime. Nunca, nunca, nunca é tarde para começar Até porque a os 40 prática. são os novos 20, né, gente? Com Para. certeza, mas não sei. Não, mas com certeza. Olha, contar para vocês. Quem está na rede de Rose provavelmente conhece o meu professor, que é o professor Edgardo Caramella, tá? Aí, quem é novo aqui, saiba que é um professor bem antigo, lá da Argentina, e hoje é o professor mais top lá na Argentina. Ele coordena muitos outros professores, coordena muitas escolas, enfim. Quando eu comecei a praticar, ele era mais novo. E ele relatava que tinha começado a praticar ainda mais uns 10 ou 15 anos antes. A ideia que eu guardei é que ele começou a praticar com 35 ou 36 anos. Olha, 98% de chances de eu estar acertando nessa idade, tá? Então, que está bem próxima. Eu lembro, quando era aluna, então, uns 23 anos atrás, ok? De estar numa aula, eu já não era tão nova, mas estava lá. Estava numa aula e estávamos fazendo uma posição que é de
flexibilidade e alongamento. Eu totalmente me fui por outro assunto do nosso webinário. As meninas da organização não me matem. Mas eu queria contar essa história. Daí a gente estava fazendo essa posição. Tenta imaginar a posição. É assim, sentado, pés totalmente afastados e as pernas estendidas. E aí você desce à frente. O lindo é você deitar para frente, né? Para quem conhece a nomenclatura técnica, é Upavishta Konasana. A gente estava lá permanecendo e, de repente, o meu professor deu um grito de felicidade. Eu falei, foi o quê? Ele, toquei a testa no solo. Então, imagine de novo a posição. A gente estava sentado no chão, pés totalmente afastados e pernas totalmente estendidas. E o tronco desce à frente. Aí ele comemorou porque tocou a testa no chão. E eu tinha, sei lá, uns 16 anos, eu olhei para ele, tipo, só agora? Maldade da minha parte, foi muita maldade. E ele falou, gente, quando eu comecei a praticar, já com uns 35, 36 anos, eu não conseguia nem me manter sentado. Aí ele descreveu que naquela posição, ele caía para trás, ele tinha que se agarrar das pernas, porque senão caía para trás. Vocês conseguiram imaginar isso? Aí, imagina, nessa situação, você não consegue nem ficar sentado e você já tem 35, 36 anos. Aí você diz, nunca mais, né? Só que não. Ele desceu para frente e tocou a testa no chão. E isso eu estou falando de mais de 20 anos atrás. Então, olha que legal. Naquele momento eu falei, nossa, que legal, realmente. Bom, e a minha mãe começou a praticar com 45 anos. E, nossa, tem fotos dela no tratado, que é o livro do professor de Rose. Tem fotos dela fazendo técnicas incríveis. Então, pronto. Fecha parênteses da idade. Não venha com o negócio de idade. Eu vou derrubando mitos e tirando obstáculos aqui. Pode jogar outro se quiser. Mel, tem só mais uma pergunta que eu acho que daria para você responder rapidinho. De Diga. qual a relação desse método com o yoga? O Van Michelucci perguntou. Que acho que Sim, é legal a gente trazer esse contexto para depois voltar rapidinho para o claro. nosso tema. Claro, a parte técnica que eu estou mencionando principalmente, inspirada num tipo de yoga bem antigo. É só que, aí atenção, tipos de yoga existem muitos e muito diversos. Então é melhor você não se atrelar a isso, mas tem uma relação, tá bem? Agora, volte mais o foco para o The Rose Method para entender que tem as suas características específicas. Porque se você for para o lado de pensar, é tipo yoga, aí você não vai entender o que é porque linhas de yoga existem tão diversas que tem algumas até opostas entre si. Mas existe uma conexão. Quem está acostumado a fazer técnica corporal, respiratórios, existe uma conexão, ok? Mas não pense que é a mesma coisa, porque de fato não é. Aí resumir, porque se for falar só disso, a gente fala horas, né, para explicar direitinho, o tipo, como não é, etc. Tá bem? Mas está aí a conexão feita. Beleza. Então, vamos falar mais da coreografia mesmo. A coreografia é uma característica muito forte do nosso método. Realmente está sempre presente na prática toda. Inicialmente, o aluno consegue enxergar a coreografia só no momento em que diz, então agora a gente vai fazer coreografia. Faz coreografia, lá, igual eu fazia lá no início do nosso encontro. Só que com o tempo de prática, nós vamos percebendo e vivenciando quanto isso está, de fato, na prática toda, que é o que o professor de Rose fala no livro, né? Só que a primeira vez que eu li, eu não entendi muito bem, como assim na prática toda? A parte da coreografia, quando eu faço as técnicas, né, encadeadas. Só que tem mais, não é só. Tem o momento formal da coreografia e tem um conceito de encadeamento das técnicas do início ao fim, sem dúvida nenhuma. E como isso acontece? É, a percepção de que você vai manter a consciência do início ao fim da prática. É um treinamento super avançado, de fato, de concentração. Porque é tão fácil se dispersar, hoje em dia ainda mais, mas penso que sempre foi, com o que seja, né? Tem dispersões externas, tem dispersões internas, e toda hora surge mais um pop-up no seu celular chamando para alguma coisa, né? Sempre tem uma novidade. E a nossa mente, ela gosta de novidade. Então, peraí, pop-up, peraí, foi o quê? Tá, Mercado Livre tem promoção. Eu precisava ver isso? Não, mas dispersa, então é constantemente.
Então, a nossa prática completa do The Rose Method, constantemente te treina a ficar focado, de forma agradável, né? Porque existe até uma variação ali na sequência, só que tudo te estimula a manter o foco no momento presente, tal de mindfulness que está tão em voga também hoje em dia. Então, com o tempo de prática, a gente percebe que tem um momento formal de treinamento de coreografia, mas o conceito de coreografia, ele se estende à prática toda. Então, você começa a prática com os gestos iniciais, com o momento de agradecimento, e uma técnica leva a outra sem interrupções. Aí entra nos respiratórios, dos respiratórios passa para técnicas de limpeza, e você no meio não vai fazer outra coisa e volta. Não, segue o foco constante. Então, isso seria o ideal, né? Não é desde a primeira aula, não tem um problema se você se dispersa, né? Mas o estímulo está ali para você desenvolver esse foco, manter a consciência naquilo que você quer. Formalmente, chega o momento da prática completa, que é dedicado a treinamento, prática livre, né, e treinamento de coreografia. Aí acontece uma coisa curiosa, para quem conhece a prática, talvez já se identifique com isso. Existe um momento que o professor diz, bom, agora vamos treinar coreografia. E, às vezes, o praticante mais antigo, que já se dedicou a construir uma sequência própria, fica sempre treinando a sua coreografia, sempre treinando a sua coreografia. E isso te faz ficar, às vezes, fixado num tipo de paradigma de movimentação. Então, lógico, interessante você treinar uma sequência que você preparou especialmente, né, e quer apresentar. Por outro lado, é bacana também a gente se desapegar um pouco disso e deixar que a movimentação flua. E é nesse ponto que a coreografia tem muito a ver com criatividade, porque é a expressão da prática, né? É quase que um desdobramento da vivência de tudo que você fez até aquele momento. Então é legal se desapegar um pouco de ficar sempre treinando a sua coreografia e se deixar improvisar. Isso para quem é mais antigo. E aí, para quem é muito novo, é comum que a pessoa fique bloqueada e fale, não, eu não consigo fazer uma coreografia, imagina. E, de novo, precisa se desapegar da possibilidade de errar. Ninguém está ali te olhando e para rir de você. Tipo, não existe isso no nosso contexto, tá? Não existe. Então, precisa se soltar e se deixar mover e improvisar a coreografia. Uma das formas para o aluno mais novo de começar a entrar em contato com a improvisação de coreografia, ou mesmo com criar uma sequência coreográfica, é fazer a prática acompanhando, né? Acompanhando o professor. Então, em práticas para alunos mais novos, quando tem um momento dedicado à coreografia, não raro o professor faz o favor de improvisar uma sequência mais simples possível de que um aluno novo acompanhe. Por exemplo, se você deixar na tela do computador aquela coreografia que vimos lá no início, né? Para quem chegou atrasado, perdeu, mas peça ali no chat que a gente manda o link. A gente viu algumas coreografias belíssimas. Aí coloca lá na tela e diz, beleza, vou copiar esse negócio aqui. E aí vai lá tentar copiar. Ah, gente, não vai dar certo, mas não é justo você ficar frustrado por isso, né? Porque já está no nível muito mais avançado. Então, num contexto da prática, o professor vai improvisar uma sequência mais simples, que você, novo, por exemplo, consiga ir acompanhando. Isso já traz uma sensação muito gostosa. Estou falando isso porque eu lembro quando era aluna. Isso traz uma sensação muito gostosa de, nossa, eu consegui fazer uma coreografia, olha que beleza. Porque você foi copiando o professor. E isso é o começo, e a partir dali, segue crescendo, né? E como é a estrutura dessa coreografia? Como vai ser a estrutura? Bom, a estrutura, imagina um conto. Um conto tem um início, né? Apresenta, tem um desenvolvimento, tem algum tipo de conclusão, né? É a mesma coisa, é um conto, de fato, até porque a coreografia transmite muitas coisas. Então, não raro, tem uma forma de início, um começo, vai se desenvolvendo, cresce, não raro tem algum momento ápice, né? Aquilo. E tem um fim, uma conclusão, aquele momento que terminou, a gente estava até vendo vídeo aqui, os demonstradores nem estavam aqui, mas vocês aplaudiram, né? Eu aplaudi junto numa hora que falei, ai, realmente. E o povo nem estava aqui fazendo a coreografia. Então é isso. Uma outra dica
simples para essa estrutura, mais simples, mais difícil. Não cair no óbvio. Então, tem um tipo de movimentação que acaba ficando um pouco mais óbvia, previsível, né? E, às vezes, demonstradores mais antigos têm essa capacidade de desenvolver passagens criativas que surpreendam. E aí, justamente nessa surpresa, reside a capacidade de manter a atenção do espectador. E isso é um processo, é algo que você vai ir desenvolvendo, né? Não vai chegar logo do início. Desculpe, minha gatinha está se acomodando aqui. Claro que é a prioridade, né? Pronto. Então, é um processo, tá? Então, se a sua primeira coreografia, você é um aluno novo, vai fazer uma coreografia, faz ela sozinho, com as dicas, né? Mas desenvolve. E aí termina, filma, feliz da vida. E quando você assiste, diz, ai, gente, mas não tá aquelas coisas, né? Calma, gente. Confie no seu instrutor. Eu acho que nesse quesito da coreografia é bem importante essa dica. Confie no seu instrutor. Se o seu instrutor está dizendo que tá bom para o teu nível de desenvolvimento, para o teu tempo de prática, confie que tá bom. Você não vai chegar e na primeira vez que vai tentar fazer uma coreografia vai sair tipo a Marta Lopes, que foi a última demonstradora que a gente viu agora, né? É lógico, todo mundo começa. Por isso que eu não vou mostrar para vocês aquela coreografia que ficou filmada da primeira vez que eu fiz coreografia, porque é um espanto. Pronto, está falado. Mas cada tanto é legal assistir essas coreografias antigas nossas, né? Para ter uma ideia de onde estávamos e o caminho que a gente percorreu. Ah, mostra. Vou mostrar, não. É triste. É triste um negócio que você olha e fala, não, não é possível. Mas se você for no YouTube, encontra coreografias antigas minhas, que aí eu pareço mais criança e pelo menos essa parte é divertida. Aí isso você pode fazer. Enfim. Então, você não vai começar já desde aquele ponto top, tipo Lúcio Martinez e tal. Tenha paciência, tem mesmo um processo, né? Até a galera dedurou a idade do Lúcio, que é um super Eu demonstrador. vi, de repente eu vi um pop-up assim, Lúcio tem 50 anos. Quando eu comecei a praticar, ele já era aluno. Eu acho que ele já era aluno. Eu tenho a lembrança, porque nós somos da mesma escola, sabe? Que é a sede de Cana, lá na Argentina. E tinha uma época que eu estava fazendo a formação, e eu acho que o Lúcio também, mas acho que ele acabou fazendo prova depois, não lembro bem. O que eu lembro é que tinha um dia da semana que a gente fazia a limpeza da sala de práticas, para ajudar mesmo, sabe? Quando a gente gosta, quer ajudar. Então, nós nem éramos instrutores, mas os instrutores estavam cheios de trabalho, e aí a gente se ofereceu uma vez por semana a fazer a limpeza da sala de prática. E a sala de práticas da CDK é grande, tá, gente? É grande. E aí, o Lúcio e eu lembro que acho que ele era Chela, e eu não lembro o que era. Nós cronometrávamos o tempo. E aí competíamos conosco, tipo, meu e Lúcio da semana anterior para meu e Lúcio da semana seguinte, para ver quando fazíamos mais rápido a limpeza. Desde que pegava o aspirador, passava aspirador e passava pano. Gente, isso é um exercício forte, tá? Passar pano na sala toda. Enfim, era divertido. Muito, muito querido Lúcio, amigo de longa data. Então, voltemos ao nosso assunto. Eu me desvio com as histórias da antiguidade. Estávamos falando da coreografia, então, o aspecto importante de saber do desenvolvimento, né, da sequência que tem a coreografia, saber o que você quer transmitir, a dica de não cair no óbvio, mas também ter paciência para observar o teu desenvolvimento, o aspecto do balanceamento, que realmente tem que estar muito claro, né? Porque imagina, você monta uma sequência que não tem a compensação logo no momento a seguir de cada técnica, como é uma prática que você faz. Então, a sequência ao todo, né, ao longo dos 3, 4 minutos, ela precisa estar balanceada. E então, esse conceito importante que você tenha, senão, ao longo prazo, você vai se machucar. Daí fica a dica de aprender essa matéria, né, que é do curso que eu estava falando para vocês. E esses conceitos estão presentes na prática completa que você faz, e que, reitero, é interessante que seja ali a base do dia a dia.
Tem outro elemento importante da coreografia, que é a conexão com a música. Então, a escolha da música muitas vezes determina, inclusive, até às vezes o clima emocional que vai ter uma coreografia. Isso é legal, do que você quer transmitir. E essa conexão entre a tua expressão, o tipo de movimentação, o ritmo da movimentação e a música é muito importante. Faz parte do conjunto de coisas que vão gerar um impacto em quem assiste. E por falar em quem assiste, tem outra peculiaridade também da coreografia, que é essa da comunicação. Então, quando você faz uma prática do The Rose Method, é o momento você com você. Justamente, eu não falei, autoconhecimento, é muito da pele para dentro, é muito de se observar, se sentir e acompanhar o momento, o andamento ali da prática. Mas quando você faz uma coreografia, assim, para se apresentar, é da pele para fora, é você se comunicar com as pessoas, quem está ali na frente assistindo. E é muito gostoso isso, porque é um momento de comunicação, de gerar essa conexão, empatia até, né, com quem está assistindo. Isso é uma peculiaridade da coreografia e que também não se conquista tão rápido. É bem o tipo de coisa que, com o tempo de prática, com o tempo de treinamento, de se apresentar, acontece. Então, de novo, vamos voltar. Aquele aluno mais novo fez a coreografia, se apresentou num evento interno ali da escola. E aí depois assiste a filmagem e a pessoa tá de cara fechada e nem olha para o público. Aí você diz, pronto, não, isso não é para mim, né? Não, calma, precisa treinar mais. Porque a ideia é você se manter comunicativo, a ideia é você manter o contato com as pessoas. Mas é normal que isso não aconteça de um dia para o outro, né? Isso é um processo, é normal. E isso, de novo, impacta muito em quem você é, em como você vai se comunicar depois em outros momentos fora da prática. Então, por exemplo, eu sempre fui uma pessoa muito tímida. Se fosse por mim, nem me coloco aqui falando, eu só estou aqui porque me chamaram para falar. E eu tento me treinar a não negar convite, tá? Então, em muitas lives você até fala, ah, eu não gosto de fazer live. Não gosto, mas eu faço. E eu desfruto enquanto estou fazendo, tá? Não vou fazer com sofrimento, já que eu vou fazer. Mas se Temos fosse por uma mim, perguntinha, diga. Mel. Devemos colocar na coreografia só os asanas, as técnicas corporais que dominamos mais, e depois ir evoluindo? O Luiz Henrique Gurvitz que colocou. Luiz, tá. Então, só terminando o assunto anterior muito rápido e falo disso. O treinamento de coreografia, o fato de você se apresentar, por exemplo, mesmo que no evento interno da escola, né? É um treinamento fantástico para você se colocar, por exemplo, na frente de uma turma e falar um assunto qualquer. E isso não faz falta, às vezes, na vida? Faz, desde reunião de condomínio até apresentação na tua empresa, ou se você é professor, faz. Só que quando te preparam para isso? No meu colégio não me prepararam para isso. Então, cara, assim, a parte da coreografia, de novo, impacta no teu comportamento para fora do ambiente, da sala de práticas, né? Muito legal. E já que você quer essa comunicação e já que você quer gerar uma conexão com o público, é legal colocar isso de forma positiva. Então, se você vai fazer uma demonstração de técnicas, você vai demonstrar as técnicas que você consegue fazer, que você sabe fazer. Isso é sempre um certo ponto de dificuldade, porque a gente quer fazer mais. Fulano colocou invertida sobre as mãos na coreografia, eu quero colocar também. Só que você faz e treme, você faz e cai. Aí você diz, não, mas no dia da apresentação vai dar certo. Não dá, não vai. Não vai, na verdade, é ao contrário. Você precisa treinar para além, treinar para ter folga, porque o que vai acontecer no dia da apresentação é que você vai estar nervoso, alguém vai derrubar um negócio e você vai se dispersar, alguém vai errar na música e, sei lá, a música pula, isso acontecia antigamente, hoje não, mas enfim, coloca a música errada, uma série de coisas que acontecem que vão te dispersar. Então você precisa ter folga de treinamento. O professor de Rose sempre fala, se vai colocar uma posição específica numa coreografia, quer dizer que você faz essa posição por bastante tempo num treinamento sozinho. Só que na coreografia vai ter um segundo, né?
Mas, quando você treina, tem que ser uma permanência bem mais longa, sei lá, 1 minuto. Ou seja, a coreografia representa de forma compactada, assim, um extrato ali do melhor da tua prática. Se você está treinando e conseguiu muscular por 1 segundo, não está apto para coreografia. Porque se você, sozinho, tranquilo, de boa, praticando na tua casa, fez uma posição por 1 segundo, no contexto de uma apresentação de coreografia, não vai sair bem, né? Então, essa é a dica. Se você vai se apresentar numa coreografia. Aí você me diz, não, mas, Mel, eu estou só treinando essa coreografia. Para mim, é um exercício de treinamento. Bom, aí vai um outro bom senso, que não vou poder dizer sim ou não, mas uma dica. Como numa sequência coreográfica, as técnicas se encadeiam e a permanência é curta, às vezes o que acontece é que se não temos suficiente treino e experiência, nesse pouco tempo, a gente não consegue chegar a aplicar todos os conceitos de segurança, de respiração correta, coordenada, de mentalização, de todos os conceitos que envolvem a técnica corporal, que são vários. Então, se já era uma técnica difícil de fazer e que nos gera esforço e desafio e está ainda além das nossas possibilidades, eu vou dizer, até por experiência própria, você coloca na coreografia, você não faz com a consciência suficiente e a chance de dar errado é maior. Então, daria como dica não fazer isso, deixar na coreografia técnicas que você consiga fazer, porque aí na coreografia você faz com aquela intensidade a mais, né? E um excelente desempenho. Use outro momento de treinamento, um momento que você pare só para fazer isso. E na coreografia, às vezes, a gente está até querendo seguir no encaixe da música, tem demasiados elementos, não é o momento do desafio físico, né? É o momento de fazer o que dá certo e treinar para que seja ainda melhor. Mas aí é a dica, não Desculpa te diz. interromper. Só quero ler o comentário da Alice, que eu achei interessante, que ela colocou que praticar a autocompaixão muitas vezes é difícil por sermos exigentes com nós mesmos, porém sem isso não podemos ser amorosos com os outros, sem sermos com nós mesmos. Venho aprendendo com o professor Fabiano de Poá, muito grata por todo o aprendizado. O Van colocou, ensaia até não errar mais. E o Liz colocou mais uma pergunta para ti. Existe uma alimentação especial para quem quer fazer coreografias? Antes de você começar a responder, só lembrando que faltam 5 minutinhos para finalizar o nosso horário previsto. Então, responde essa questão e bem já rápido. vamos para os nossos recados e surpresas de hoje. Sim. Em relação à alimentação, na verdade, existe uma alimentação ideal para utilizar aliada à própria prática do Rose Method, tá bem? E aí daria uma aula, um curso inteiro só sobre alimentação. Deixo a dica de que você investigue aulas sobre alimentação no YouTube do professor De Rose. Tem lives sobre alimentação no nosso Instagram, @DeRoseMethod, até live recente com o professor De Rose e outros professores, tá bem? Mas qual é a questão? Em toda a atividade que você faça, por exemplo, um esporte de alto rendimento, não tem uma alimentação melhor para você seguir, para ter um rendimento melhor? Tem, né? Aí você diz, mas eu não quero seguir essa alimentação e gosto de fazer o esporte. Pode dar certo? Pode dar certo também, com certeza. Mas talvez você não vai conseguir alcançar aquele desempenho máximo que você almejava. Então, tudo depende do que você quer. A parte da alimentação na nossa metodologia é muito trabalhada, de novo, com o autoconhecimento. Então, esse processo de seguir as dicas, tem livros sobre alimentação do professor De Rose, tem aulas, cursos, segue as dicas do seu professor. Mas, olha da pele para dentro, veja como isso te influencia, como isso influencia o teu rendimento, teu sono, teu funcionamento de todo o sistema digestivo, teu desempenho na prática, o teu bom humor, o teu mau humor, N fatores. Então, não é só tipo, eu quero fazer essa técnica, então vou deixar de comer X. É muito mais do que isso, é muito, muito, muito mais. Então, precisa se observar, sentir o que funciona melhor, aliado a essas dicas, né? Enfim, sempre tudo na prática a gente leva mesmo para a vida. Isso é muito legal. Você quer seguir para as dicas ou posso falar só mais um pouquinho?
A gente está nos minutinhos finais. Fala só Tá mais um pouquinho, bem bem. rapidinho, e a gente já vai para as dicas finais. Tem mais uma coisa que muitas vezes trazem para mim em relação à coreografia, que é a questão da inspiração. Tipo, eu queria fazer uma coreografia, mas estou sem inspiração. E aí então deixo como recado quase final. Essa questão da inspiração, gente, é um mito. É um mito na área da coreografia, é um mito se você quer escrever um livro, é um mito para qualquer coisa na tua vida. Não fique sentado esperando que caia uma inspiração, assim, do além para você fazer alguma coisa. O negócio é treinamento. Quer fazer? Faça. Dedique um horário específico e todos os dias você vai lá para fazer, por exemplo, o treinamento de coreografia. Faz a prática, faz um treino e busca improvisar. Não deu certo, não achei, não gostei. Beleza, amanhã no mesmo horário, tá? E segue. Então, isso para qualquer coisa que você faça. É algo que a coreografia me ensinou também. Depois de escrever livros, percebi isso também. Não tem essa de ficar esperando uma inspiração. O negócio é estar determinado ao que você quer, implantar a disciplina e a regularidade, né, no trabalho, para chegar à meta que você quer, seja em relação às técnicas, à prática, seja em relação ao que for na Quero sua dar só uma vida. dica sobre inspiração. Quando a gente vai montar coreografia, uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos, primeiro escolha a música, porque eu me inspiro muito com música, né? E às vezes você escolhe uma música incrível que fala, essa música É aqui verdade. vai fazer com que eu queira treinar e tenha um sentimento gostoso para treinar coreografia com essa música. E a música vai te levando a fazer a sua movimentação de uma forma meio que espontânea. Então, no primeiro momento, eu acho que a música inspira e muito. Mel, chegamos na reta final. Vamos para os recados. Vamos, os recados. Eu vou falar, gente, mas peraí, eu vou ter que seguir aqui algum tipo de roteiro, porque senão, olha só, tem uma questão. Primeiro que tem o e-book que eu prometi para vocês, de fato, né, um e-book sobre respiração. E aí, estávamos falando sobre coreografia, né? Mas eu comentei que um ponto até anterior, né? Já que a coreografia utiliza técnicas corporais em quantidade e tudo mais, é você conhecer bem a prática, as técnicas corporais, saber montar uma série, né, de técnicas corporais, conhecer o balançamento. Então, a partir de hoje, no nosso Instagram, @TheRoseMethod, estaremos lançando um curso online comigo. O curso se chama Inteligência Corporal e justamente aborda esse assunto do balançamento da prática, para a gente detalhar ali, conhecer bem em detalhe, na teoria, essa parte da técnica corporal. Para quem está aqui presente ao vivo, existe um valor especial, é isso que eu tenho que falar, né? Existe um valor especial nesse lançamento, para além de um bônus de 14 dias de práticas nas nossas escolas. Então, essa parte do bônus da prática é justamente para complementar o curso. A gente gosta de praticar, e ao praticar a gente se sente bem, mas a parte do estudo é muito importante. Gera ali uma base, um alicerce, o conhecimento teórico, para que você possa aprender na prática. Também para quem está aqui presente, quem for adquirir o curso, nesse momento inicial, tem um bônus especial de um encontro de 1 hora comigo, para a gente tirar dúvidas do curso. Esse encontro vai ser mais à frente. Então, você tem o curso, assiste, estuda, anota todas as dúvidas, daí a gente se encontra e tira as dúvidas todas e conta mais histórias. E ainda tem um bônus também para os primeiros inscritos no curso, que é um cupom de 50% de redução para adquirir esse livro, Inteligência Corporal, na nossa plataforma virtual, de livros virtuais, que é The Rose eBooks, ok? Então, falei tudo? Esqueci de algo? Recado dado, Mel. E eu coloquei no chat o link para o curso da Melina, porque vocês vão ver que tem Tá. muitas aulas com um conteúdo muito especial e esse bônus está incrível para você pegar com o valor muito bom. Se você já é aluno de uma das nossas escolas, continue nessa escola, tá? A experiência de 14 dias é justamente para quem é uma pessoa que quer começar a aprender e tudo. Então, fica aí também a dica. Vocês vão receber por e-mail para mais informações sobre como baixar o e-book de presente.
e também o link do curso para vocês aproveitarem com bônus especial. É isso, gente. Muitíssimo obrigada. A Aninha quer falar alguma coisa para dar tchau para o pessoal e a Melina encerra. Então, ok, Mel pode encerrar do seu jeitinho. Um beijo para todos. Tchau, tchau.